Embora nem todos com diabetes tipo 2 estejam acima do peso, a obesidade e um estilo de vida inativo são duas das causas mais comuns de diabetes tipo 2. Essas coisas são responsáveis por cerca de 90% a 95% dos casos de diabetes nos Estados Unidos. Quando você está saudável, seu pâncreas, um órgão atrás do estômago, libera insulina para ajudar seu corpo a armazenar e usar o açúcar dos alimentos que você come. A diabetes acontece quando ocorre um ou mais dos seguintes: seu pâncreas não produz insulina. Seu pâncreas produz muito pouca insulina. Seu corpo não responde da maneira que deveria à insulina. Ao contrário das pessoas com diabetes tipo 1, as pessoas com diabetes tipo 2 produzem insulina. Mas a insulina que o pâncreas libera não é suficiente, ou o corpo não consegue reconhecer a insulina e usá-la adequadamente. Os médicos chamam isso de resistência à insulina. Quando não há insulina suficiente ou a insulina não é usada como deveria, a glicose, açúcar, não consegue entrar nas células. Em vez disso, ele se acumula em sua corrente sanguínea. Isso pode danificar muitas áreas do corpo. Além disso, como as células não estão recebendo a glicose de que precisam, elas não funcionam da maneira que deveriam. Acredita-se que o diabetes tipo 2 tem uma forte ligação genética, o que significa que tende a ocorrer em famílias. Se você tem um pai, irmão ou irmã que tem, suas chances aumentam. Vários genes podem estar relacionados ao diabetes tipo 2. Pergunte ao seu médico sobre um teste de diabetes se você tiver algum dos seguintes fatores de risco: pressão alta, níveis elevados de triglicerídeos, gordura no sangue. É muito alto se for superior a 150 mg por decilitro, mg, dl. Baixo nível de colesterol bom. É muito baixo se for inferior a 40 mg por decilitro. Diabetes gestacional ou dar à luz um bebê com peso superior a 9 kg. Pré-diabetes. Isso significa que seu nível de açúcar no sangue está acima do normal, mas você ainda não tem a doença. Doença cardíaca. Dieta rica em gorduras e carboidratos. Isso às vezes pode ser o resultado da insegurança alimentar, quando você não tem acesso a alimentos saudáveis suficientes. Alta ingestão de álcool. Estilo de vida sedentário, obesidade ou excesso de peso, síndrome dos ovários policísticos, SP, ser de uma etnia com maior risco, afro-americanos, nativos americanos, hispânicos e asiáticos são mais propensos a ter diabetes tipo 2 do que brancos não hispânicos. Você tem mais de 45 anos. A idade avançada é um fator de risco significativo para diabetes tipo 2. O risco de diabetes tipo 2 começa a aumentar significativamente por volta dos 45 anos e aumenta consideravelmente após os 65 anos. Você fez um transplante de órgão. Após um transplante de órgão, você precisa tomar remédios pelo resto da vida para que seu corpo não rejeite o órgão doado. Esses medicamentos ajudam no sucesso dos transplantes de órgãos, mas muitos deles, como tacrolimus, Astagraf, Prograf ou esteroides, podem causar diabetes ou piorá-lo. Uma dieta adequada e hábitos de vida saudáveis, juntamente com medicamentos, se necessário, podem ajudá-lo a gerenciar o diabetes tipo 2 da mesma forma que gerencia outras áreas de sua vida. Certifique-se de buscar as informações mais recentes sobre essa condição ao se tornar seu próprio defensor da saúde. O papel da insulina na causa do diabetes tipo 2. Para entender por que a insulina é importante, é útil saber mais sobre como seu corpo usa os alimentos para obter energia. Seu corpo é composto de milhões de células. Para produzir energia, essas células precisam de alimentos de uma forma muito simples. Quando você come ou bebe, grande parte da comida é decomposta em um açúcar simples chamado glicose. Ele se move através da corrente sanguínea para essas células, onde fornece a energia que seu corpo precisa para as atividades diárias. A insulina e outros hormônios controlam a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Seu pâncreas está sempre liberando pequenas quantidades de insulina. Quando a quantidade de glicose no sangue sobe para um certo nível, o pâncreas libera mais insulina para empurrar mais glicose para as células. Isso faz com que os níveis de glicose no sangue, caiam. Para evitar que os níveis de glicose no sangue fiquem muito baixos, hipoglicemia ou baixo nível de açúcar no sangue, seu corpo sinaliza para você comer e libera um pouco de glicose das reservas mantidas no fígado. Também diz ao corpo para liberar menos insulina. Pessoas com diabetes não produzem insulina, ou as células de seu corpo não podem mais usar sua insulina. Isso leva a níveis elevados de açúcar no sangue. Por definição, diabetes é
O nível de glicose no sangue maior ou igual a 126 mg por decilitro, mg, dl, de sangue após um jejum de 8 horas, não comer nada. O nível de glicose sem jejum maior ou igual a 200 mg por decilitro, juntamente com sintomas de diabetes. O nível de glicose maior ou igual a 200 mg por decilitro em um teste de tolerância à glicose de 2 horas. A 1C maior ou igual a 6,5%. A menos que a pessoa tenha sintomas óbvios de diabetes ou esteja em crise diabética, o diagnóstico deve ser confirmado com um teste repetido.